Qual o seu propósito? Qual é o seu chamado? Se esse assunto te interessa, o episódio de hoje vai falar com você. À frente podcast de hoje, um convidado muito especial pra mim, um amigo. A gente tem uma caminhada junto e é um prazer pra mim ter aqui com a gente o pastor Emiliano Fel. Seja muito bem-vindo. Ô, meu amigo. Ao nosso podcast. Prazer é meu de estar aqui com você. Muito obrigado. Sei que isso aqui é um projeto de Deus pra vida de muitas pessoas. Eu sei que você vai estar tocando Amém. Em muitas vidas através desse projeto. Eu sei do teu coração também, eu sei que o intuito é esse. Por isso que eu tô aqui, né? E é um prazer estar aqui. Se apresenta para o pessoal conhecer você, saber quem você é e seu currículo. É um prazer de estar aqui, né? Eu sou o pastor Emiliano, hoje eu pastoreio lá na Missão Casa do Pão. Eu sou nascido e criado na igreja. A vida toda. Né? E fui descobrir meu chamado depois de mais velho, né? E sou casado com a pastora Rafaela, tenho 2 filhas também lindas aqui, que são a minha base de vida, que sustenta a minha vida, né? Junto com o Pai, junto com o Senhor, é a minha família, né? Amém. Então, pra gente é um prazer, você que vai estar vendo a gente, você vai acompanhar o discorrer desse episódio hoje, vai falar sobre propósito, sobre chamado, sobre saber qual é o seu, sobre qual tempo, saber identificar aquilo que Deus tem pra você na sua vida, na sua carreira, que eu acho muito importante, né, Miriam? A gente tá vivendo a vida sabendo quem nós somos, o que nós carregamos e aquilo que Deus chamou a gente pra fazer. Hoje a gente vai abordar esses assuntos, mas antes da gente começar a conversar, do Emiliano começar a falar, vou deixar ele bem à vontade para falar, eu quero falar dos nossos patrocinadores, que não tem como, sem esses patrocinadores a gente não consegue fazer esse projeto, né, realizar esse projeto. Aqui já está na mesa. Hoje eu vou presentear o nosso convidado também com um livro da editora Agnus, que está aqui com a gente. Nossa patrocinadora está aqui embaixo, entra no link, entra lá no site, tem livros com 70% de desconto. Você que está ouvindo a gente, tem livros lá, materiais para você crescer, e a Bíblia é muito clara. Nós precisamos crescer na graça e crescer no conhecimento. Sem estudar, sem a gente ter conhecimento, a gente vai vagar, né, Emília? A gente vai acabar ficando suscetível a todo tipo de vento de doutrina, você não sabe quem você é. Então, leia, estude, entra aqui, vai lá e compra lá o seu material, tá bom? Vou falar também da Academia Brazos, que é a nossa patrocinadora, também está aqui, o link deles. A melhor academia de Teresópolis, que tem uma necessidade de atender uma demanda muito específica de um público que quer, de fato, sair do comum, sair da academia normal. Ela é uma academia diferente, tem personagens que cuidam de você, que fazem todo o seu atendimento, o seu exercício ali no dia, e você tem uma experiência naquele lugar. É uma academia que, de fato, veio para ficar, já está abrindo novas unidades agora, está crescendo. E Deus tem abençoado a casa e a família deles. Vou falar do Colégio Legacy, da Escola Legacy. Ainda não tem o nosso QR Code, mas vai ter brevemente. A gente vai ter o Colégio Legacy, que está com a gente também, nosso patrocinador, nosso apoiador. Eles entenderam o quanto é importante estar dentro de um podcast que educa, né? O podcast tem esse papel de educar, de ensinar, eu trago pessoas que são referências nos assuntos para trazer conhecimento. E nada melhor do que um colégio que forma pessoas, né, Mili? Cristão, um colégio que tem trago, meus filhos estudam lá, e tem trago, de fato. Eu tenho visto a diferença absurda no ensino. O colégio, de fato, é muito bom, tem uma pegada muito boa. Escola Legacy. Tem mais um patrocinador nosso pra gente encerrar, Chaparral, Lanchonete Chaparral. Esse cara que tem me ajudado muito, é um rapaz que tá na cidade, eu vou trazer ele aqui um dia pra falar, ele tá tomando coragem, ele tem muita vergonha de falar, mas ele é um empreendedor. A gente fala também sobre empreendedorismo. Chaparral começou vendendo salgado numa banca de jornal. Testemunho forte dele, né? Fortíssimo. É um cara que tem um coração na obra, tem um coração no Senhor, né? Ajuda muita gente. Hoje tem várias lanchonetes nas faculdades, né? Na rua, mas ele começou vendendo salgado no jornal, na banca de jornal. Chaparral, nosso patrocinador, pede lá um lanche, liga pra lá, fala, viu o Maurílio lá no podcast, quero pedir um lanche aí pra ver esse episódio junto aí com o Emiliano e com o Maurílio. Agora a gente vai começar a conversar, meu amigo, seja muito bem-vindo, uma honra pra mim ter você aqui. Fala pra mim, Miri, sua história, fala um pouco da sua criação, você foi criado, sua família, se você quiser aí falar um pouco da tua casa, como você foi criado, o seu começo.
Assim, como quando eu falei antes, eu fui nascido e criado num lar cristão, né? E eu agradeço muito a meus pais, né? Porque, assim, eu não precisei de ninguém vir aqui apresentar Jesus para minha vida. Eu tive dentro de casa um pai e uma mãe que me apresentou Jesus. Esse dia eu estava até conversando com a pastora Rafaela, minha esposa. Eu falei assim, poxa, eu agradeço muito a vida dos meus pais. Porque eu não tive uma história de alguém vir aqui e ter que pregar para mim, e, né, tá perdido no mundão e precisar de alguém. Eu já tive uma pessoa que pregou para mim dentro do meu lar. Referência. Né? Referência, né? Isso foi muito bom para mim. Faz diferença, né, Mili? Faz muita diferença, né? Então, assim, os pais dão destino, né? Sim. Tem muita gente sem destino aí porque os pais são omissos e realmente não dão destino. E isso tem a ver com o propósito chamado, né? Uhum. Eu, por exemplo, já identifiquei, eu fico, assim, ligado, assim, nas minhas filhas, assim, qual o dom que elas têm, qual o propósito de vida que o Senhor tem para elas. Eu fico orando sobre isso, né? Assim, a questão do chamado delas, assim, eu começo a identificar, né, algumas áreas, né? Comportamento, tipo, a área que escolhe, que gosta, né? Do dia a dia, ali, no relacionamento. Assim, isso é papel dos pais, né? E você entender, poxa, essa minha filha aqui, acho que ela tem uma área que impulsiona ela para o ensino da palavra. Essa aqui é uma área profética. Sim. Então, assim, nós como os pais, eu e a Rafaela, a gente ora muito sobre isso, né? E ora ao Senhor que nos ajude a identificar qual que é o chamado dos nossos filhos, para que a gente possa dar destino a elas. Né? Eu também tenho o entendimento espiritual da coisa, né? Claro, a clareza em Deus daquilo que sua filha tem. Tem papel aqui, ó. Da clareza que a sua filha tem e tal. Mas também é o que você falou. Eu acho que os filhos vão dando sinais, né, Mili? Os filhos... Vou chamar ele de Mili, tá? Que é meu amigo. Me desculpa, mas se eu não conseguir chamar de Emiliano o tempo todo... Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Pode botar em cima da mesa. Pode botar em cima da mesa. Que os filhos vão dando sinais, né? O comportamento dos filhos, às vezes tu vê a criança tem uma facilidade mais de ensinar, tem essa percepção e é importante estar perto dos filhos para identificar o que eles têm, o que eles carregam, para a gente poder, como você falou, dar destino aos nossos filhos, né? Você viveu isso na tua casa? Você acha que isso na tua casa foi uma verdade ou você foi doutrinado no evangelho, foi ensinado, mas você acredita que na hora do chamado mesmo você teve que descobrir isso sozinho, depois de mais velho? Então? Assim, é porque a gente vive uma outra época, né? A época quando eu vivia com meus pais, antigamente, a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje. Sim. Hoje a gente tem muita informação. Sim. Na verdade, sim, eu fui descobrir o meu chamado mesmo mais velho, entendeu? E a gente começou a pregar muito sobre isso, fala muito sobre chamado e propósito, justamente por causa disso. Sim. Porque é possível que uma pessoa viva 10, 15, 20, 30 anos na igreja e até hoje não sabe qual o seu chamado, não sabe qual o seu propósito de vida. E a gente começou a identificar isso com o tempo, entendeu? Sim. Tu vê que eu fui assim, um menino que foi nascido, criado na igreja, onde tinha... qualquer programação da igreja eu estava envolvido, né? Sempre fui envolvido com o Ministério de Louvor também, né? E eu fazia porque eu amava o Senhor, amava... estar ali naquele meio, assim, você cresceu naquele meio, vive naquele meio, então assim... É a tua realidade. É a minha realidade, né? E muitas das vezes fazendo sem algum propósito, às vezes fazendo sem saber o porquê. Por fazer, né? Por fazer. Porque você, como você já nasceu, já cresceu naquele ambiente, você já vai fazendo aquilo naturalmente. Mas muitas das vezes você começa a funcionar e não fluir. Que provavelmente, às vezes, você está fazendo coisas que, às vezes, o Senhor não te chamou. Sim. Mas você acha importante, Mili, na formação, você falando pela tua experiência, né? Você acha importante, porque, na verdade, o que seu pai fez, sua mãe fizeram, foi te dar base e alicerce. Sim. Né? Você foi criado dentro de uma realidade. Você foi metodista a vida toda. Mas, mesmo você fazendo novo, tô falando novo, não agora mais velho, mas você fazendo novo, fazendo tudo que tinha que fazer, estando, vivendo nesses meios, fazendo aquilo que às vezes nem é teu chamado. Mas isso também é importante, você criar experiência, para você estar inserido dentro do contexto. Você acha que isso para você fez diferença para você hoje falar de voluntariado, igual você fala, para hoje você ter a autoridade que você tem? Ter passado por onde você passou lá atrás como novo, às vezes você fez coisas que você nem queria fazer, mas hoje você pode falar disso, que você passou naquele lugar. Você acha que isso é importante para as pessoas viverem? Porque muito novo, por exemplo, às vezes o cara com 15 anos, 14 anos,
ele não vai ter clareza do chamado dele. Ele tem que fazer tudo, cantar, tá na porta, tá fazendo tudo que a demanda precisa, mas isso forja a gente também, né, Emiliano? Fazer o que a gente também não gosta de fazer por um tempo. Não pode fazer isso durante, acho que a vida toda, né? Não, lógico, existe um processo que você tem que passar. Isso vai te trazendo experiência. Sim. Isso faz parte, até mesmo do teu processo de conversão, né? E às vezes você vê, Jesus só começou o chamado dele depois de mais velho, depois de um tempo de amadurecimento. Sim. Entendeu? Então, assim, a Bíblia não fala o que ele passou na adolescência, né? As fases que ele passou, mas a Bíblia fala depois que ele já estava maduro. Sim. Entendeu? E começou o seu chamado, né? E aí é o nosso desafio. A gente ganhar essa maturidade, né? Para poder entender qual que é o nosso chamado lá na frente, né? Não também avançar processos, não pular processos. A gente vê o caso do menino agora, que tá estourado na mídia aí, Sim. né? Que tá todo mundo falando, né? Miguel, Até esqueci o nome dele, né? Você vê nitidamente que aquele menino pulou processos, entendeu? Então, assim, você sabe que ele tem chamado, Sim. tem propósito, tem até a unção do dom, o dom, né? Mas provavelmente ele pulou o processo. Muito cedo, Muito né? Muito cedo, precoce, muito né? precoce. Sim. Mas eu tô querendo falar hoje para aquele cara que já é adulto, Mais maduro. mais né? maduro, aquele cara que já vive anos na igreja E a maturidade não é de idade, né, Emília? Acho que é maturidade de entendimento. Né? entendimento, lógico, com Maturidade mesmo certeza. da pessoa, não tô falando... assim, não é da idade, não, né? Sim. 50, não. Às vezes o cara com 25 anos é maduro. É maduro. Sim. A gente vê muita gente aí com 25 anos, 30 anos, que anos, tem uma maturidade 20 legal. anos, jovem com 20 anos, cheio de Deus, homem de Deus, já à frente do tempo dele, à frente, né? Entendeu? Já entendeu o seu chamado, o teu propósito de vida, entendeu? Então, você vê que ele flui. Por quê? Porque ele está dentro do lugar onde Deus chamou ele para estar. Entendeu? E você, durante muito tempo, trabalhou normal, né? Você foi gerente de banco, acho que você pode falar disso pro pessoal conhecer as profissões que você passou, as coisas que você passou rapidamente, para você falar, e eu vou te fazer uma pergunta, se você teve na sua vida algum despertamento, uma fase da tua vida que você despertou, teve um clique, um entendimento. Você já fez muitas coisas. Fala até pro pessoal entender o que você já passou, as profissões, as pessoas acharem também que você, não, agora eu tô com 40 e poucos anos, tô aqui, não. Mas você teve uma caminhada, você passou por muitos lugares, né? Antes de chegar até aqui. Eu fui comerciante, aí depois eu fui bancário, fui gerente de banco, trabalhei 7 anos no banco. Nossa senhora, meu Deus do céu. Ui! Aquilo ali é aprovação, né? Aí depois eu comecei a trabalhar com fotografia, aí chegou uma hora que eu tive que decidir, eu ficava no banco, ou eu ia seguir a carreira de fotógrafo, né? E aí a fotografia me ajudou, porque eu consegui fazer o seminário, porque eu fazia fotografia, então eu consegui conciliar meu tempo, né? Porque eu tinha que descer toda terça e quinta para Niterói para fazer o seminário. E aí... Na profissão, você entende que foi um tempo que Deus te permitiu para você conseguir crescer, para você conseguir se desenvolver, né? Você fez o seu seminário. Então, a profissão, é isso que as pessoas confundem muito, o chamado e o propósito, achando que tem a ver só com a igreja, só com a coisa da eclésia. Não, e não tem. Você, durante um tempo, esse tempo que a gente falou, entre maturação, a maturidade, você teve que estudar. Não tem como você viver um chamado sem querer estudar. Né, querer se garantir no nada, vamos dizer assim. Você passou por um tempo. A profissão te ajudou a se concluir o seminário. Nós fizemos o seminário junto, né? Foi um tempo muito bom na nossa vida. Né? A gente saía de casa às 7 da manhã, acordava às 5h30, 6, para ir para Niterói 2 vezes por semana, terças e quintas. E a gente às vezes ia chorando, ia rindo, voltava chorando. Às vezes ia chorando e voltava rindo. Era um tempo de mesa, né? Tempo de mesa. Assim, dentro do carro a gente fazia aquele tempo de mesa, né? De testemunho, de... Tem alguma coisa que te marcou nesse tempo do seminário, assim, que a gente viveu lá, que você marcou tua vida, assim, que você falou, cara, faz muito sentido? O seminário fez muito bem pra mim, porque me desconstruiu, né? O carisma foi muito bom pra mim. Sim. Porque aquele menino religioso, né? Eu saí 2 anos de lá curado da religiosidade, né? Eu era tão religioso que se eu não fosse domingo na igreja, quando chegasse na segunda-feira, eu achava que Deus não ia me abençoar. Entendeu?
Sim. Eu achava que se acontecesse alguma coisa ruim comigo na segunda-feira era porque eu não fui domingo na igreja, entendeu? Então, assim, o seminário foi muito bom para mim, foi me desconstruindo, entendeu? Então, eu comecei a identificar algumas coisas que eu carregava, que eu trazia ao longo dos anos por causa daquela religiosidade, entendeu? E aí, Conhecimento liberta, né? sim, sim, sim. Conheceres a verdade vos libertará. Então, aí me ajudou muito, voltando à questão do profissional, né? Me ajudou muito essa questão da fotografia, porque eu tive esse tempo de poder estar estudando, né? Até que eu vejo que Deus também está fechando alguns ciclos, né? Eu vi nitidamente Deus abrindo e fechando alguns ciclos da minha vida. E aí tem a ver também com profissão, tem a ver com ministério. Sim. E aí o desafio também é você começar a identificar qual o ciclo que está começando na sua vida, qual que está terminando. Eu entendo que esse ciclo da fotografia agora também está terminando, que eu vou começar a viver um novo ciclo agora, me dedicar mais ao chamado, me dedicar mais ao pastoreio. Sim. Né? Então, assim, eu tenho entendido que esse ciclo está se fechando, né? Então, assim... Mas é bom as pessoas entenderem que é bom você falar disso, que o chamado, a vocação, tudo que Deus fez, existe um processo até de... Esse processo todo te amadureceu, te ensinou, te forjou, para você hoje poder viver, talvez, esse novo tempo na tua vida, de uma forma integral, aquilo que Deus chamou para fazer, mas passando por tudo que você passou. Se você não tivesse passado por o que você passou, você não teria a estrutura que você tem hoje. Hoje você lidar com pessoas lá na Casa do Pão, com pessoas completamente feridas e doentes. Como que você vai lidar com alguém ferido e doente se você não passou por nada? Você foi ferido várias vezes. Você passou por várias romperes na tua vida, né? Incisões na tua vida que fizeram você ser quem você é hoje. Com o tempo você vai vivendo experiências também, tanto as lutas quanto as tuas decepções também, né? Porque você vai ganhando autoridade espiritual, porque quando você começa a superar isso, você começa a ganhar autoridade espiritual até para você ministrar por outras pessoas, né? E aí você fala assim, olha, você consegue porque eu consegui. Sim. Né? Vai que você consegue. Então você consegue dar destino também àquela pessoa, né? É igual eu estava falando do meu testemunho, que eu fui nascido e criado na igreja. Então, muitas pessoas falam assim, pô, Emiliano, que testemunho que você tem? Se você nasceu dentro do lar cristão. Aí eu falo assim, meu testemunho é muito forte, cara. Porque você acha que foi difícil? Pô. Né? Eu fui criado, eu tive na igreja ali, mas eu não só vivi dentro da igreja, eu também tive meu trabalho, né? Tive minhas dificuldades, andei com ímpios, né? No trabalho, e ali eu tive que dar testemunho, e ali eu tive que... Foi provado, né? E aí eu faço, tu acha que foi fácil? Mas hoje eu posso chegar para um jovem e falar assim, vai que você consegue. E vale a pena, né? Vale a pena, porque eu consegui. Sim. Então, eu vejo hoje que eu tenho autoridade espiritual para falar isso. Sim. Entendeu? Assim, eu posso chegar hoje pro jovem e falar assim, você consegue viver uma vida santa? Você consegue viver uma vida nos caminhos do Senhor? Sim. Porque, assim, um dia eu consegui. E eu sei o caminho que é. Sim. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Mas é possível. Sim. Você renunciou muitas coisas, né? Pra chegar onde você chegou. Não, renuncia todo dia, renunciar, né? A vida cristã é isso, você renunciar todo dia é uma renúncia. Teve alguma renúncia que te marcou, Milha, assim, que você doeu, assim, o ciclo, encerrar um ciclo, começar outro? Até dentro da igreja mesmo, que você viveu alguma experiência dentro da igreja que te doeu, mas te serviu para um novo tempo, para um novo ciclo? Eu fiz já a renúncia de namoro, por exemplo, né? Os jovens às vezes não conseguem ver isso. E aí quando você entende que a pessoa não tem o mesmo chamado que você, não tem o mesmo propósito. Isso lá na infância? Lá na adolescência? Não, na juventude, com uns 20 e poucos anos, entendeu? Quer dizer, e é difícil você abrir mão disso. Com de uma certeza. paixão, por exemplo, por amor ao teu chamado, por amor a Cristo. E aí não é fácil, entendeu? Você ter que abrir mão por causa de um propósito, né? Das suas paixões, né? Sim. Dos seus encantamentos, entendeu? Então, assim, e agora eu vejo que Deus me chamou para... Eu escutei nitidamente, assim, estava um congresso lá na missão, e aí Deus falou comigo assim, ó, entrega a sua agenda. Entrega a sua agenda de 2025, por exemplo. Você sabe que eu sou fotógrafo, né? Eu vivo da fotografia. Sim.
E aí, hoje, né? E aí Deus fala assim, abre a mão da sua profissão. Sem você ter nada em vista, entendeu? Então, assim, não é fácil. Mas você entende que você tem uma palavra. Quando você tem uma palavra, vai, porque essa palavra é que te sustenta, entendeu? Sim. A convicção do que Deus tá te chamando, né? Isso é que vai te sustentar, essa palavra, entendeu? Sim. Miri, é fácil descobrir nosso chamado? Não é fácil, porque assim, não é fácil quando você tá desligado, entendeu? E eu vou te falar, assim, é doloroso quando você descobre tardiamente, entendeu? O teu chamado e o teu propósito de vida. Né? Isso aconteceu comigo. E sabe quando você percebe que você passou a tua juventude, né? A força da tua juventude, você não estava fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Às vezes eu me sinto assim, eu já me senti assim, né? Entendi. Hoje já sou curado, né? E você também, você viveu uma vida dentro da igreja e você perceber que você nunca queimou por Jesus? É sério isso, né? Sim. Você entra no ativismo, você começa a fazer coisas que às vezes... lógico, você ganha experiência, mas às vezes Deus não te chamou para aquilo. E você começa a funcionar, você não flui mais, entendeu? E aí você entra com muitos questionamentos na tua vida, né? E você continua sendo um crente raso, né? Um crente que não mergulha no que Deus tem para tua vida. E eu vivi muito assim, entendeu? Sim. Sabe que você viver anos dentro do evangelho e não queimar por Jesus é muito... E descobrir isso tardiamente é muito triste isso, porque você percebe, poxa, Deus poderia estar fazendo tanto, muito mais. Você perdeu tempo, Entendeu? vamos dizer assim, né? Perdi tempo, eu acho. Eu oro, Deus, falei, Deus, eu quero restituição do tempo perdido. Eu oro muito ao Senhor isso, porque feito coisas que às vezes não era para ter feito, por viver no raso, né? Sabe aquele crente que você é um crente domingueiro, você vai domingo, você serve, mas você não tem o teu tempo de secreto, você não tem o teu tempo de leitura da palavra, de busca, e tá assim gente na igreja, assim. Tá lotado de gente na igreja. Aí você encontra dificuldade de escutar a voz de Deus. Sim. De escutar o chamado. Aí é difícil entender o teu chamado. Mas quando você se aproxima de Deus, os teus olhos, os teus ouvidos ficam mais aguçados, tua visão fica mais aberta pro que Deus tem pra tua vida. É porque no meio do ativismo, você tem muitas vozes, né? Muito barulho, né? Aquele negócio tem que fazer. Você acaba não tendo esse tempo de ouvir o Senhor. Tem muita gente que serve, mas não se relaciona com Deus. Serve na igreja, serve para Deus, vamos dizer assim, tem o serviço da igreja ali, mas não conhece o Senhor, né? Não tem essa profundidade no Senhor, não tem esse relacionamento com o Senhor que faz com que você tenha clareza hoje. Qual é o teu chamado, Emiliano? Fala para as pessoas assim, pô, Maurílio, meu chamado, você tem certeza, qual é o teu chamado hoje? Você entende, você tem certeza que no Emiliano Deus chamou para fazer isso? O meu chamado, hoje eu identifico o meu chamado é cuidar de vidas, né? Dentro do pastoreio, eu fui chamado para aquilo. Mas eu entendo, tem muita gente também que ele é um pastor dentro de um hospital, né? Ele é um pastor dentro de uma escola, né? Então, assim, empresa. Então a gente tem que identificar isso também, né? Aonde é a área de atuação? Aonde é a minha área de atuação, né? Eu entendo que Deus está me levando, né, para um caminho agora para ficar mais focado no pastoreio, né? Na verdade, e o pastoreio de vocês, é legal falar isso lá na Casa do Pão, não é um pastoreio de ovelha, é um pastoreio de destino, né? Porque você acaba não ficando muito tempo, que as pessoas vêm e vão, né? Entram e saem. Você não tem esse pastoreio de todo dia tá ali. É um pastoreio de vem, a pessoa passa por um tempo com vocês ali, tem várias coisas, e aí você acaba dando destino, cuidando dessas pessoas. Você vive isso hoje lá, né? Essa realidade. A gente trabalha mais na cura da alma também ali, né? Porque as pessoas vão lá, né? Ali é uma instituição interdenominacional, né? Então ali eu creio que isso é um lugar de passagem, né? Muitas pessoas chegam ali, Sim.
né, são curadas e vão exercer E seu são chamado, enviadas, né? são enviadas, vão exercer seu chamado dentro das suas igrejas até, né? Lógico que a gente tem voluntários lá que foram curados lá dentro, né? E hoje trabalham lá como voluntários também, entendeu? Sim. Então, assim, você saber dar destino a essas pessoas, né? E é isso que é o nosso papel hoje. Hoje eu vejo o meu ministério como isso, né? É levantar as pessoas, posicionar elas, né? Hoje a gente trabalha até ministrando em algumas igrejas, falando sobre serviço, sobre voluntariado, sobre chamado, sobre propósito, né? A gente tem trabalhado muito com as igrejas assim. Algumas igrejas chamam a gente para poder estar falando sobre esse tema, né? Implantar isso nas Implantar igrejas, voluntariado. né? E hoje a gente trabalha ajudando algumas igrejas, né? Que às vezes elas pedem ajuda. Menina, eu preciso implantar o voluntariado na minha igreja. Você pode lá estar ajudando a gente a organizar as equipes, né? A falar um pouquinho da cultura do voluntariado. Né? E com isso a gente trabalha também a questão do chamado, né? Não adianta você falar de voluntariado, mas sem falar de chamado. Qual que você entende para implantar voluntariado numa igreja sem perder as verdades do evangelho? A palavra voluntário na Bíblia não existe, né? Se você for olhar na Bíblia, não existe em lugar nenhum. Tem a única coisa que você vai ver na Bíblia sobre voluntariado, sobre voluntário, na verdade, é uma oferta voluntária. Não tem nada a ver com o serviço do voluntariado. Isso eu acho que tem muito forte nos Estados Unidos, né? E acabou vindo para o Brasil nessa cultura. O que você entende o voluntariado sem perder as verdades do evangelho? Eu até te perguntei isso no telefone para saber como você implantar o voluntariado, e você até usou uma analogia muito legal, da porta da frente da porta de trás, implantar o voluntário na igreja, mas sem perder as bases do evangelho, sem perder o evangelho, porque o voluntariado acaba levando muito para o serviço e tem gente que está lá dentro e não é discípulo, não é discipulado, não tem essa coisa completa do evangelho. O que você acha que como implantar sem perder as verdades da palavra? O maior problema hoje das igrejas é que elas estão no copia e cola. Então elas estão pintando a parede preta sem saber o porquê da parede preta. Sim. Né? Sim. Então, até aquele púlpitozinho, né? Que a gente fala aquele púlpito Da Hilson, Hilson, tudo tem um propósito, cara. Sim. Então as igrejas estão copiando sem saber o propósito. Sim. E o voluntariado é a mesma coisa. As pessoas estão colocando o nome de voluntariado, sem saber a visão do voluntariado, sem conhecer a visão do voluntariado. Aí dá problema. Sim. Porque se quem conhece a visão do voluntariado, é uma visão totalmente bíblica. Tá entendendo? E aí choca porque as pessoas começam a falar que o problema é o do nome voluntariado. Não tem nada a ver com o nome, tem a ver com a cultura de como está sendo implantada. Assim como foi com o G12 lá atrás, pessoas queriam ter um encontro, mas não sabia o que era discipulado, não sabia o porquê do discipulado, ia fazendo de qualquer jeito. Então ia distorcendo a visão. E a visão do voluntariado é a mesma coisa. As pessoas começam a implantar sem entender o propósito, sem entender o motivo. Consegue explicar que é voluntariado pra galera? Em suma, assim, em resumo, para o pessoal entender por que você faz isso hoje, por que você acredita muito nisso? Eu vou te falar assim, num conjunto. Porque o voluntariado ele não caminha sozinho, tudo é um conjunto. Né? Como eu tinha falado com você antes, assim, o voluntariado ele abre a porta da igreja. O voluntariado assim, é para você trazer um entendimento assim, das pessoas, de como você tem que gerar nas pessoas uma experiência dentro da igreja. É quando a pessoa chegar ali, sabe que você chegar dentro do estacionamento e já sentir a presença de Deus por causa daquela pessoa que está ali para te receber. E aquela pessoa que está ali no estacionamento para receber aquele que está chegando. Você entender que a última coisa que você faz no estacionamento é estacionar o carro, mas você é ali um ministro do Senhor. Colocar um propósito ali, né? Um propósito, lógico. Sim. Tá entendendo? Ele tem que fluir ali. Acho que o voluntariado, ele atrai mais as pessoas a se sentirem pertencentes àquilo, né? Se sentir pertencente ao corpo. Porque você pega igrejas mais tradicionais, o cara vai demorar, às vezes, 10 anos para conseguir abrir uma porta de um carro para alguém sair. Assim, é você entender que, assim, eu sou aqui o reflexo de Jesus. Quando as pessoas vão para a igreja, elas vão para a igreja para quê? Para encontrar quem? Jesus. E aí dá de cara com quem? Com uma pessoa. Com o voluntário que está lá.
Mas aquela pessoa é um representante de Jesus ali. Então você acredita, na verdade, o que falta para alguns lugares é não copiar e colar. É entender por que está sendo feito aquilo, qual é o propósito, qual é a importância daquela pessoa naquele lugar, para que ela se sinta, para que você manifeste o reino de Deus em qualquer lugar. Por isso que você hoje implanta isso, ajuda as igrejas a implantar isso, entendendo que isso é a verdade do evangelho. Né? Então, é você entender que o seu abraço tem uma unção, o seu sorriso tem uma unção. Tá entendendo? É você entender que aquela pessoa que está ali, ela tem que ter uma experiência inesquecível naquele culto. Ela tem que sair dali diferente. Tá entendendo? E aí eu falo que o voluntariado, ele abre a porta da igreja, da frente da igreja, e o discipulado, ele fecha as portas do fundo da igreja. Então, toda vez que a gente ministra voluntariado, a gente também fala discipulado. Porque não adianta você ganhar, você trazer uma experiência inesquecível para a pessoa que está ali no culto, a pessoa aceitar Jesus e depois você não saber cuidar, não saber tirar os carrapichos, não saber curar as feridas, entendeu? Então, assim, o que eu vejo muito das igrejas é o desequilíbrio, né? Então, tem muita igreja hoje que fala sobre voluntário servir, e não sabe falar de discipulado, não sabe falar de célula ou grupo familiar, né? Culto no lar, né? Culto no lar. Não sabe, na verdade, estruturar melhor isso, né? Colocar não sabe fechar a porta do fundo da igreja. Aí então, entra e sai. Ou tem igreja também que só fala em discipular e servir célula. Servir não, em células, né? E não sabe causar uma experiência inesquecível para a pessoa que está ali. Não sabe gerar nos seus membros ali a importância daquela pessoa estar consagrando, né? Por pouco que a pessoa, que ele acha que ele vai fazer ali, né? O mínimo que ele vai fazer ali, mas que ele tem que ter a unção do Senhor, que não é pouco, para o Senhor não é pouco. Porque a visão do voluntariado é o seguinte, não tem diferença daquele que está servindo lá na recepção para aquele que está pregando a palavra. Não tem diferença nenhuma. Tá lá no púlpito, lá pregando, né? Todos fazem parte. Todos fazem parte. Eu falo que é como se fosse uma massa de bolo, né? Um vai bater a massa, o outro vai botar no forno, o outro vai confeitar. Eu falo assim que a palavra no culto é só a cereja do bolo. Que todo mundo já preparou, né? Assim, eu tenho testemunho de pessoas que não lembram o que foi pregado, mas lembra como é que foi, aceitou Jesus naquela noite, por exemplo. Ele não lembra o que foi pregado, mas lembra como ele foi recebido lá na porta, lá na entrada. Sim. Entendeu? Então, assim, você passar a visão corretamente. Sim. Que não é fácil, né? Que não é fácil. Você vê hoje, por exemplo, muitas igrejas hoje não botam o nome de célula, porque não bota o nome de célula porque teve experiências ruins lá atrás com célula. Mas que diferença faz de célula, de grupo familiar? Culto no lar. GC. Diferença nenhuma. É a mesma coisa. Só mudou o nome. E faz diferença no nome. Sim. É porque, na verdade... Aí as pessoas agora estão trocando o nome de voluntariado por servos, por outros nomes. Que, na verdade, é a mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? É porque, na verdade, eu entendo também... Não é um nome, é como a cultura é implantada. Mas é porque durante muito tempo, Miri, no Brasil, o voluntariado é novo. Não tem aí 15 anos, não tem. Tem menos de 15 anos no Brasil. O problema, Miri, é que se tornou leviano. Se você for procurar as dores da igreja, tanto, por que as igrejas estão mudando hoje? Tem igreja que não usa mais o nome de voluntário. Porque foi feito da forma errada. E aí mancha. É igual célula, quando teve um tempo que foi marcada de forma ruim, e tem igrejas que não usam o nome de célula por conta da dor. Por causa da marca que ficou naquilo ruim. Então, como que a gente pode, para as pessoas entenderem, que estão ouvindo a gente, que o voluntariado pode ser sim ainda utilizado de uma forma saudável na sua igreja, mas entendendo. Explica para as pessoas o que é voluntariado, como você já explicou, e a diferença do discipulado. Isso tem que caminhar junto, né? Para não causar um desequilíbrio e a igreja ficar, de fato, leviana. Ser uma igreja rasa, como você mesmo disse. Como que a gente consegue hoje continuar afirmando que o voluntariado ainda vale a pena? Eu vou te falar hoje, minha opinião, né, pessoal. Eu sou um pouco resistente hoje com relação a voluntariado da forma errada. Quando você não gasta tempo fazendo o que você está falando. Porque não tem como formar discípulo se não for discipulado.
Então, mas tudo tem um propósito. Sim. O voluntariado é o quê? É você conquistar e encaminhar. Por quê? Por um tempo de mesa. Que é o discipulado. E isso é uma outra coisa que as pessoas confundem, o discipulado. Porque as pessoas entendem que o discipulado é o quê? É aumentar o teu número de GC, o número de célula, né? E não tem a ver com o número, tem a ver com mesa. Com a qualidade da mesa, né? A qualidade da mesa. O que é botado na mesa para comer, né? Então, assim, outra coisa que era muito errado antigamente, a gente achava que, por exemplo, a pessoa que não multiplicava a sua célula, você está em pecado. Ou é ruim, né? É ruim. Mas não, é o perfil da pessoa. Entendeu? Às vezes a pessoa vai cuidar daquelas 5 pessoas ali, daquelas 10 pessoas ali. Tá entendendo? Então, assim, é entender que você está exercendo o teu chamado, o teu propósito, o coração está ali. Então, assim, por isso que o voluntariado ele tem que caminhar junto com o discipulado, para não ser um trabalho em vão. Que você vai servir, vai trabalhar, vai ganhar, e aí? E depois? Tá entendendo? Então, por isso que tem que caminhar lado a lado. O voluntariado e o discipulado. Só que tem que ser tudo fundado na palavra. Sim. Para não ter essa resistência, por exemplo, que você tem visto aí em algumas pessoas. Tem pastores que falam para mim, Maurílio, não quero usar essa palavra aqui, não acho legal. Não... Por quê? Porque, na verdade, foi usado de forma errada, marcou pessoas negativamente falando, e acabou que as pessoas hoje não querem mais usar. Mas tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Usa outro nome, né? Usa outro nome. É o que a pessoa tem feito, né? Mas tu acha que vai fazer alguma diferença se ele não entender a cultura? Só trocar o nome? Ele vai continuar fazendo do jeito errado. Sim. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, não é o nome, é a modo que se faz que é errado. É a forma de fazer. É a forma de fazer Isso que é errado. O discipulado também é assim, qualquer visão da igreja, se for feita de forma errada, vai ser ruim de qualquer jeito. Se a pessoa não entender o porquê e o propósito, entendeu? Então vai fazer de forma errada. Sim. Quanto vale a mesa para você, Mili? Porque eu trouxe um pastor aqui, pastor Odinal, e ele tem 80 anos e ele é expert, ama o discipulado, né? Ele fala muito disso. Para você, Emiliano, assim, a gente teve muito tempo de mesa junto, viajando no carro, muito tempo bom, choramos muito. O que você entende, Emílio, para as pessoas voltarem a dar esse passo que o discipulado hoje se perdeu, né? No nosso meio, tem se perdido, né? As pessoas não têm mais tempo de cuidar. Tá tudo tão rápido, tão corrido, vamos fazer. Quanto que é importante para você? Você acredita no tempo de mesa, na qualidade da mesa, principalmente? Então, é o que você já está falando, tempo de mesa. Sim. É porque as pessoas não entendem que voluntariado é relacionamento. Voluntariado, desculpa, discipulado é relacionamento. Né? Eu sempre falo assim, quando a gente ministra também sobre ensinando o discipulado, eu falo às vezes assim, você vai chegar na sua casa, às vezes você só vai fazer um lanche. É preciso só você fazer um lanche. Às vezes é preciso só você escutar a pessoa. Às vezes não tem a ver com aquele formato das células de você tem que pregar, cantar uma música. Tá entendendo? As pessoas precisam disso, de relacionamento. E aí tava o problema, porque as pessoas faziam de modo errado. E olha só como é que é o perigo da visão quando ela é implantada de modo errado. As pessoas criaram trauma. E aí hoje ela não consegue sentar à mesa. Perfeito. E sabe qual que é o perigo? Que no céu não vai ter púlpito, no céu vai ter mesa. E se você não sabe sentar na mesa hoje, você vai ter dificuldade de morar no céu. Tá entendendo? Quer dizer, porque no céu só vai ter mesa. Aqui tem que ter mesa. Para subir tem que estar na mesa. Entendeu? Então, assim, quando a gente implantar um discipulado, vamos implantar com a visão de mesa. Entendeu? O que a gente precisa? Ser amigo. Gastar tempo, sentar junto. É o que as pessoas precisam hoje no reino. E ver você, que é um discipulador, como uma referência. De um homem de Deus, um homem que tem palavra. Isso é forte. Entendeu? Um homem que dá testemunho. É o que a pessoa precisa, cara. Que é o que valida a visão, né? Que de ser amada, cara. É o que vai validar a visão. A pessoa de ser amada e cuidada. Sim. Entendeu? Então, assim, não é número, não é performance. Tá entendendo? Então as pessoas ficam preocupadas. Como é que eu vou ter uma célula, por exemplo, exercer esse chamado, se eu não sei dar um estudo? Mas não tem a ver com isso. Tá entendendo? Às vezes a pessoa nem precisa disso, né? Nem precisa, cara. Você precisa de amar a pessoa
E mostrar para ela, olha, como é que eu faço? Faz também assim. Olha para mim. E isso é outra coisa de maneira errada, as pessoas falam assim, olha para Deus. Não, você tem que falar, olha para mim. Olha o testemunho que eu dou. Sim. Tá entendendo? É porque, na verdade, a divindade ela é manifesta na humanidade, né? Então vai ser manifesta na tua vida, pô. Não Deus vai ser, usa- você não tá com asa. Deus usa pessoas para tocar em pessoas. A visão do voluntariado é justamente É isso. vida na vida, como diz o pastor. Quando a gente fala assim, até uma frase que choca muito, né? As pessoas muita gente não gosta de escutar isso, mas a gente fala assim, né? A gente não serve a Deus, a gente serve pessoas. Mas isso tem tudo a ver, sabe por quê? Você serve pessoas em favor de Deus. Você serve quem Ele mais ama. Eu sou pai, você é pai também. Sim. Faz alguma coisa para os teus filhos. Não precisa fazer para você, precisa fazer você? Não. Faz só para eles. Acabou. Acabou, É né? alegria. É alegria. Para mim é a mesma coisa. Não precisa querer ficar me agradando, me bajulando. Faz para elas. Acabou. E a visão de Deus é a mesma coisa. Então, assim, e eu fui difícil para mim por isso, porque eu tive que me desconstruir muita coisa. E o voluntariado é mesmo. Faz para os pequenininhos, faz para os filhinhos. Né? Muitas das vezes você pergunta, quando Jesus perguntou para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, não, claro, Deus, que eu te amo. Aí Pedro falou assim, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Claro, Jesus, que eu te amo. Então cuide dos meus cordeiros. Então assim, o que Jesus estava falando ali? Quer mostrar que me ama? Então cuida das minhas coisas. Sim. E qual é a coisa de Deus, de Jesus, que Ele mais ama? Gente. Então se você quer mostrar que Deus ama, amou o mundo de tal maneira. quer mostrar que você ama a Jesus, Não, pessoas. cuide de pessoas. Cuide do Milha, que é é dele. fácil formar um líder? Você que vive isso hoje. É fácil formar alguém? Pegar alguém com isso que você está falando? Por exemplo, tirar do Emiliano, extrair essa essência que você carrega, que você sempre fez isso com muita nobreza, você cuidou muito tempo de mim, inclusive. Você formar alguém, pegar teu coração e colocar alguém e falar, cara, é assim que eu creio, é assim que é. É fácil formar uma pessoa? Eu não acho fácil, porque assim, para você levantar o líder, primeiro você também tem que trabalhar formatar o caráter dele. Se a pessoa às vezes a pessoa tem um potencial de liderança muito grande, mas às vezes tem um caráter distorcido. Então você tem que trabalhar isso com o tempo. Quando ele já vem pronto é fácil, depende muito, né? Eu acho que também depende muito. Sim. Às vezes a pessoa já chega pronta para você. Agora, às vezes a pessoa, você identificou o perfil dela, tem de liderança, né? Uma pessoa boa, só que tem que trabalhar em algumas áreas nessa. E esse é outro erro da igreja. Porque as pessoas vão chegando e já vai fazendo. As pessoas vão chegando e já vai levantando ela como líder. Não tem isso aqui, né? Não tem esse tempo, entendeu? Então, assim, e outra coisa, a pessoa tem que te admirar. Para quando você chegar e falar assim, olha só, você tá errado, você precisa mudar de vida, você precisa mudar de atitude. Você ter relevância no que você fala. Né? Então, assim, isso é com o tempo também que você vai construindo. Né? Então, assim, essa questão da liderança, eu acho que também realmente não é fácil. Porque você vai conquistando isso com o tempo e você vai conhecendo as pessoas com o tempo também. Sim. Você vai se relacionando. Se relacionando. Né? Sim. Para você levantar um líder, por exemplo, na igreja, você vai conhecendo com o tempo, você vai vendo como é que é o caráter daquela pessoa, porque ela vai virar uma referência ali naquela igreja. Isso líder, na prática né? não funciona muito bem, né, Emília? A gente idealiza isso, mas na prática a necessidade da obra faz com que coloque qualquer um na obra para poder fazer aquilo acontecer. Pois é, quando nós começamos a igreja da Lagoinha aqui em Teresópolis, você estava lá no início também, Sim. né? A gente falava que nós éramos um navio construindo no alto mar. Sim. Porque você imagina uma igreja que já cresceu com 1.000 pessoas. Já começou gigante, né? Já começou gigante. E aí você tem que levantar líderes que você conheceu ontem. Foi um desafio muito grande, né? Hoje, graças a Deus, a igreja está lá, já está caminhando. Já tem tempo. Você já tem tempo, você já se conhece. Então, assim, você vai errar muito. Sim. Você vai errar muito. Por que assim, eu acredito muito nisso, até porque a palavra garante isso, que a gente tem que gastar no início de uma obra
no início de uma igreja, no início de uma formação nem só de igreja não, qualquer coisa, nós temos que gastar mais tempo com a liderança. O próprio Jesus fez isso. Ele não começou pelo povo. Ele começou pelos 12, 13, né? Porque aí Judas sai e entra um lugar dele. A gente precisa, você como líder hoje, um pastor, um homem de referência, a gente tem que gastar tempo com a nossa liderança, né, Emílio? Tem que gastar tempo com quem encabeça o jogo para poder, na mesa, transferir o coração. Porque a mesa, ela traz para perto, mas a mesa também revela o traidor. Foi na Santa Ceia que teve a revelação de quem trairia Jesus. Então, a mesa, eu costumo dizer que a mesa é como o corpo de Cristo, o corpo físico. Quando tem algo errado, o próprio corpo expulsa. A febre, ela é a revelação de que tem algo inflamado dentro de você. E o seu corpo começa a querer expulsar. Então, quando você traz para perto, você traz para dentro, vai ter o traidor. Mas são 11 que estão a favor. E só tem um que está contra a obra. Porque a mesa faz isso, né? A mesa traz para perto, revela quem está perto e quem está longe. Então, no começo de uma obra, como a gente acabou começando na Lagoinha muito grande, em Teresópolis, a gente não tinha nem tempo disso, né? De ter esse relacionamento, a gente tinha que fazer acontecer em meio a tudo que estava acontecendo na igreja, com esse tanto de gente que chegou. E eu acho isso meio assustador. Pra gente é assustador. A gente que viveu sabe. Cara, a gente não conhecia ninguém. A gente se conhecia porque a gente estava 2 anos juntos já. Né? Mas a gente não conhecia ninguém. E a gente acabou tendo coisas boas, coisas ruins, por causa disso. Falta de tempo, de qualidade, de conhecer o coração, de conhecer o chamado, conhecer a vocação e saber qual era a intenção da pessoa naquilo, né? E leva a gente para um lugar de tem que confiar em você de qualquer jeito. A gente tinha que confiar nas pessoas até que ela dissesse alguma coisa ao contrário. Se provassem contrários, né? Então, assim, e era a orientação que a gente tinha, né? Confia até que ela te prove ao contrário. Sim. E eu acho também, assim, naquela situação não era errado. Era o que tinha que fazer. Sim. Né? E aí, como você falou sobre o tempo de mesa da liderança, é isso. Porque, assim, esse é outro problema que eu vejo. Porque gasta tempo. Gasta tempo. Você, como um pastor, gasta tempo com os teus líderes, com o teu time. Tá entendendo? E não é fácil. Né? Você tá reunindo, às vezes, toda semana, por exemplo, de 15 em 15 dias. Você tá chamando o teu liderado lá para almoçar na sua casa. Você sai para tomar um café. Entendeu? Dá trabalho, não é fácil. E não é reuniões, e deixar claro para você que tá ouvindo a gente não tá falando de reunião eclesiástica, não. Chamar o cara uma vez por semana pra igreja e falar de igreja. Não, pô. É chamar o cara pra tomar um café e ser gente, pô. Ser gente. Trocar ideia, falar de família, falar de política, falar de economia, falar de trabalho. Às vezes nem falar de igreja. Ser gente, pô, como é que tá a tua vida? Eu vejo muito isso, né? Eu tive uma experiência agora recente na igreja, em uma outra igreja, ajudando o pastor, e eu perguntei pra líder de louvor. Falei, faz quanto tempo você não tem tempo de mesa com o teu time? Que você não faz um churrasco pra conversar sobre gente, família, casamento. Porque tem gente que tá ministrando ali na igreja e tá destruído, pô. E você não quer saber. Você não gasta... A culpa não é sua. O meio, o ativismo que a gente vive, a gente acaba funcionando muito em meio a isso tudo. Então, você que está ouvindo a gente, que é líder, que tem a tua igreja, que tem o ministério, não trate as pessoas como se elas fossem apenas uma peça de um jogo. Trate elas como uma pessoa, uma vida. Alguém que precisa, de fato, de cuidado, de carinho, de sentar, tomar um café, de ser gente, comer uma pizza. E, às vezes, sem estar falando de igreja. Então, reúne teu time, como o Emiliano falou. Reuniu o teu time em casa. Vamos trocar uma ideia aqui, vamos fazer um café. Vamos falar aqui, vamos falar de Bíblia, vamos orar, vamos ler, vamos estar junto. Que eu acho que isso faz muito sentido, né, Emílio? Faz, assim, ainda mais que se tratando de liderança, você precisa estar perto. Porque aquele cara virou espelho da tua igreja. Né? E aí, você também saber encaixar ele dentro do corpo, onde que ele vai fluir ali como líder, como pastor. Isso é um outro desafio também. Tá entendendo? Então, com esse tempo de mesa, você vai começar a descobrir aonde ele flui, aonde ele encaixa. Você vai começar a impulsionar aquela vida que está ali, aquela pessoa que você está liderando. E aí eu vou te falar de um outro desafio. É de você entender aonde que o membro da tua igreja flui. Por exemplo, se ele flui na área do ensino, começa a levantar ele para dar aula, para dar estudo, tirar um pouquinho a carga do pastor, né? E assim, nessas andanças que a gente foi entre as igrejas, eu vi muitas das vezes, assim, as pessoas com medo de levantar líderes. E perder posição. Perder posição.
É triste isso, né? Tem até pastores com medo de levantar o cara e de repente O cara ficar melhor do que do que ele, às vezes o cara ir embora. Tá entendendo? Então, assim, é uma dificuldade muito grande, às vezes, investir no líder por causa disso. E aí segurança, né? E aí você cria um teto para ele. Tá entendendo? As pessoas não conseguem romper, não conseguem fluir. Tá entendendo? Por quê? Porque o seu líder te criou um teto. É porque você, na verdade, tem medo de perder a posição que você tá, né? Eu entendo, cara, como que eu entendo disso? A gente conversou. Eu lembro disso até hoje. Você me levou no seminário, a gente estava indo escolher a foto. Qual seria o álbum, qual seria a foto do meu filho, do nascimento do meu segundo filho. Lembra disso? Tu foi no apartamento e falou assim: Maurílio, como tá a tua vida espiritual? Eu lembro disso até hoje. E aí eu falei assim: pô, Emiliano, hoje eu quero estudar. E eu fui proibido pela minha liderança na época de estudar. E aí você falou assim pra mim: Maurílio, cobertura espiritual não existe. Lembra disso? Eu falei: como assim, cara? Cobertura espiritual não existe? Ele falou: Maurílio, cobertura é teto. Quem tá no teto vai querer sempre, nunca vai deixar com que você cresça. As pessoas têm que ser base. O líder tem que ser base, tem que ser fundamento. Ele tem que ter uma base sólida para ele pegar um liderado e não ter problema de pegar você e te levantar como um pastor e falar: vamos agarrar junto na obra. Por quê? Quanto mais obreiros preparados e capacitados e vivendo o teu propósito eu tenho, mais leve é a obra. E quanto menos obreiros capacitados eu tenho, mais pesado é para mim, que sou o líder. Então naquele dia você falou assim: Maurílio, vamos estudar, vamos lá e vamos aprender para você entender que não é sobre ser cobertura de ninguém. É sobre ser alicerce, ser fundamento. Ajudar as pessoas. Se a Bíblia vai dizer que Jesus é a pedra angular, que é o fundamento, nós temos que ser a mesma coisa para as pessoas. Nós não temos que ter medo de perder uma posição porque alguém ficou melhor do que a gente. Na verdade, um pai, você falou disso, e acho que é legal você falar disso, o pai dá destino ao filho. O pai nunca vai se importar do filho ser maior. A pai visão, curado, a né? visão pastoral que eu tenho tem a ver com chamado, né? E propósito. O pastor, ele tem que começar a identificar também o chamado e o propósito Das pessoas, das né? pessoas. Até para a igreja dele fluir também. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem um chamado profético e tá botando o cara para dar aula. Não é que o cara não saiba dar aula, não vai conseguir. Ele funciona. Mas dentro da tua igreja ali, você vai ter pessoas que são mestres. Sim. Até dão aula melhor que eu, por exemplo, sou pastor. Sim. Não é melhor chegar pro teu membro e falar assim: vamos fazer um estudo para a igreja sobre esse assunto, elabora um estudo para a gente começar a dar aula sobre isso, né? Então sabe, e vai, que eu sou a tua base. Eu vejo o teu perfil, vejo que você sabe dar aula, então eu vou ser sua base, vai que eu tô contigo, né? Então, assim, é o que justamente que você falou, é você o seu fundamento. E a preocupação da pessoa crescer mais do que ele. Né? Até agora há pouco tempo a gente teve recal lá na missão e o Júlio estava falando sobre isso lá. Sobre que se o pastor tem pasto, ele não precisa de cerca. Se você está construindo pastos, Vai ter que botar cerca. você não precisa botar cerca. Ah, sim. Tá entendendo? Se a tua ovelha tem um bom pasto ali, ela não vai sair dali. Entendeu? Então, assim, a preocupação que você tem não é de você saber levantar ou não o teu membro ali. Você tem que ter uma preocupação se realmente você está dando um pasto. Fundamento. Um pasto que tenha solidez para ele, né? necessário para ele ali. Então ele não vai embora. Né? E se ele entender que ele tem que ir embora, que vai. Também, É melhor do que ficar ali trazendo intriga, com o coração não tá ali. Sim. E você, mesmo que você tenha menos pessoas dentro da tua comunidade ali, da tua igreja, mas com o coração ali, é o que Deus quer, entendeu? Sim. Você já teve pastor que você foi lidar assim, que você fez várias, você fez em algumas igrejas isso, foi plantar a visão e você lidou, você percebeu esse medo do pastor, essa insegurança do pastor? Com certeza. Até mesmo por trauma, né? Pastor que... Traição, né? Essas coisas que trauma, a pessoa já viveu isso. Para você curar isso é difícil. Né? Eu tenho casos lá que o pastor, ele consagrou o irmão, né? O irmão estava ali trabalhando ali na igreja irmão com biológico? ele. Irmão biológico, estava na igreja. Foi embora, ainda levou o ministério de louvor, levou metade da igreja. E para você curar isso depois? É difícil pra caramba. E para ele começar a pensar que eu vou continuar acreditando nas pessoas, eu vou continuar levantando pessoas aqui no meu arraiá, aqui na minha igreja,
entendeu? Eu vou continuar sendo base. É difícil, né? É difícil. Eu também tô te falando que não é fácil. Porque Tá quem passou por um trauma não é fácil. Você já passou por algum? Você teve que dar essa ressignificada, assim, pra você voltar a acreditar em pessoas? Eu já passei ao contrário. Eu tenho que começar a acreditar na minha liderança. Ah, tá, entendi. Entendeu? Eu vi que o meu líder não confiava em mim, não reconhecia o meu ministério, e eu peguei e fui embora. Eu preferi fazer assim do que eu estar debaixo de uma liderança que não entende o meu chamado, que não me reconhece. Também, na boa... Mas é difícil também, né, Miriam? É difícil. É uma dor, né, que você tem. É uma dor, mas assim, na boa que eu digo, assim, tá tudo bem. Sim, sim. Se a pessoa não acredita no meu chamado, eu pego, vou embora e acabou. Tá tudo bem. Agora também eu não vou sair falando mal, né? Que eu falo assim, crente, você conhece, né, quando chega na igreja, quando sai. Sim. Né? Então, assim, sai de boa também, toca a sua vida, eu vou tocar a minha, exerça o teu chamado, eu vou exercer o meu. Eu vou atrás de líderes que reconhecem o meu chamado. O que falar para um pastor, você que vive lá isso hoje, um líder, você que tá ouvindo a gente aí, o que falar para alguém, como você vive na Casa do Pão muito isso, muita cura, muitas essas coisas, alguém que foi traído, duramente traído, e tem que continuar acreditando? O que você pode dizer, assim, de experiência que você viveu? O que falar para esse pastor que foi traído pelo exemplo que você deu do irmão? O que falar para esse cara, como... eu vou usar até uma história que a gente conheceu, que eu conheci depois que você falar. O que dá para essa pessoa que foi traída? Uma liderança que foi traída dessa forma, para ele seguir acreditando no chamado dele? Primeiro você curar a alma dele, né? Curar as feridas, porque se não adianta ele querer também continuar exercendo algo que ele não foi curado, senão ele vai começar a machucar outras pessoas. Líder que não é curado, ele fere outras pessoas. Sim. Né? E mostrar a ele a convicção do chamado dele. Reafirmar a convicção do chamado dele. Mas não é fácil, né? Não é fácil, entendeu? Então, mostrar para ele que o próprio Jesus foi traído. Você acabou de falar de Judas aí. E continua fazendo aquilo que continua fazendo. Né? Então, assim... E vai acontecer isso na igreja. Se você olhar para a Bíblia... Vai acontecer. Você olhar para Jesus mesmo, ele tinha 12. Né? Sim. Você vai colocar ali, sei lá, 20%. Às vezes não quer nada com nada, mas você tem cura, você consegue curar. Sim. Você tira Pedro também. Né? Você conseguiu alcançar a vida do Pedro. Mas tinha o Judas, que era os 10% ali que não queria nada com nada. E dentro da igreja é a mesma coisa. Sim. Tem sempre 10% que o cara não quer nada com nada. Ele vai distrair, ele vai falar mal. Mas você tem que acreditar naqueles que querem e aquele que você sabe que você tem como curar a vida dele. Sim. Entendeu? Assim, Deus investiu em Pedro porque entendeu que o coração do Pedro, né, tinha cura, tinha solução. O Judas não. O Judas ele não quis ser curado. Tanto que o fim dele ele se matou, né? Se matou. Se suicidou. Entendeu? Então, assim, dentro da igreja é exatamente isso. Com Jesus foi assim. Então você tem que mostrar pro líder isso. Não foi a primeira vez, pode acontecer a segunda, mas a convicção do teu chamado, do teu propósito é que te faz continuar, que te faz persistir. Eu vejo que os pastores sofrem muito, Milha, assim, tem uma dor maior com relação a isso. A Tamires, do Zoe, do Ministério Zoe, eu li o livro dela e ela fala uma coisa que é muito, muito, muito forte. Isso eu tive esse entendimento lendo a Bíblia, o livro dela. Ela fala o seguinte: uma mesa de traição, ela só é curada com uma mesa de verdade. Você não tem como curar ninguém se a pessoa não sentar na mesa e ver que é possível ver uma mesa de verdade, uma nova mesa, com novas peças, com novas realidades. Só que acontece muitas vezes, e os pastores acabam sofrendo disso, não é nenhuma uma ofensa a um pastor. Muitas das vezes eu sei o que acontece muito isso. O ministério pastoral ele é um ministério de solidão. O pastor acaba ficando muito sozinho, né? Acaba muito passando por muitas coisas sozinho. E quando ele é traído, principalmente quando é traição na liderança, ele vai olhar para a mesa dele e ele não tem ninguém mais para dividir.
E ele acaba não sentando em outras mesas para ser curado. Ele não tem relacionamento. Se você conversar com vários pastores que a gente conhece, você vai falar assim, pô, qual é a tua mesa hoje que você pode sentar e de fato ser gente? Mili, tem gente que senta na mesa hoje com o pastor e o cara vai ficar 2 horas falando da vida dele. Mas ele vai falar assim, pastor, como é que tá a tua vida? Qual é a mesa que esse cara vai sentar para ele poder ser gente, entendeu? Às vezes o cara passa muito tempo tendo que ser... Ele é o suporte da mesa para um monte de gente, mas ele mesmo não tem uma mesa que ele pode sentar e ser curado. Então ele acaba amargurando, ele acaba entristecendo, ele acaba ferindo pessoas porque ele não foi para um lugar, para uma mesa saudável, não pode ser livre disso, porque o traidor vai estar em todo lugar. Não tem jeito. Se a sua igreja não tem traidor, você está fazendo uma obra errada. Isso é bíblico. Se você está fazendo uma obra e a sua obra não tem um traidor entre vocês, tem alguma coisa errada, pô. Você não está fazendo a vontade de Deus. Porque no meio de toda a verdade, sempre vai ter alguém para tentar perverter a verdade ou tirar a verdade. Um exemplo básico da criação, Satanás no céu. Quando ele cai, vai 1/3 com ele, meu amigo. Mas deixou de ter anjo? Não deixou de ter anjo. Os anjos estão lá. Se foi 1/3, nós temos 2/3 que ficaram no céu. Está lá. Tem o bom e tem o ruim. Acredito hoje que a gente precisa restabelecer de fato, até para a própria liderança, entender que mesmo que você passou por muitas coisas, muitas dificuldades, viu muitas coisas, existe sim mesas saudáveis. Se a sua não é, vai buscar, vai na Casa do Pão, vai no ministério, vai no outro, vai em algum lugar que vai trazer para você a verdade, né, Miri? Que você não quer roubar a igreja do cara, você quer só ajudar ele. O pastor hoje, a liderança, qualquer líder, né? Ele não pode caminhar sozinho. Mas é uma característica do Isso, ainda mais das igrejas independentes hoje. Você pega uma batista, metodista, que tem um núcleo já formado, né? Uhum. Você tem o bispo, tem lá... Né? Hierarquia, né? Uhum. Você ainda consegue se comunicar com alguém, né? Se abrir com alguém, gritar socorro. E o pastor que ele tem uma igreja independente, né? Uhum. A Casa do Pão, a gente tem muitos pastores lá que são independentes, por isso que eles estão lá. Por quê? Porque eles não querem caminhar sozinhos. Sim. Eles frequentam lá semanalmente, entendeu? Porque como é que ela tem coisa lá? Então, tem coisa lá pessoal? Tem mesa. Todas as segundas-feiras nós temos lá reunião de pastores, na manhã. Temos sala de cura de mulheres na parte da tarde. Temos na terça-feira trabalho com jovens, reforço escolar todos os dias. Então, assim, tem trabalho lá todo dia da semana. Então esse pastor pode ir lá e sentar na mesa. Qualquer pastor pode ir lá e sentar na mesa, que lá é o lugar mesmo de abrir o coração, de chorar, entendeu? Porque assim, o pastor às vezes ele não tem ninguém para abrir o coração. Como é que ele vai chegar a abrir o coração dele para um membro da igreja dele? O cara não vai entender. Entendeu? Então assim, por isso que ele precisa às vezes de outros pastores e amigos. E você também tem que identificar qual mesa você tem que sentar ou não. E esse é outro desafio. Tem mesas que não é para você sentar. E o Senhor vai te mostrar isso. Tem lugares que já não te cabe mais e que você vai pegar e ir embora, como já aconteceu comigo. Eu entendi que não era mais o meu lugar ali, não me cabia mais ali. Eu fui embora e eu entendi. Porque, assim, tem coisas também que acontecem, Maurílio, porque é para você se movimentar. Você perguntou das minhas experiências sobre traições, né? Eu tive experiência sobre uma traição que eu tive comigo, na hora doeu, mas eu entendi que foi propósito de Deus, porque eu tinha que sair dali. Entendeu? Então, assim, eu tinha que sentar em outras mesas. Tem dores que acontecem na nossa vida que é o próprio Deus que permite para você se movimentar. Sim. Porque Deus tem um propósito maior lá na frente. Na hora você não entende. Sim. Na hora é difícil de entender. Mas é porque Deus tem outro propósito para você lá na frente. E se não acontece aquilo, você continua naquele mesmo lugar, naquela mesma estação, paralisado ali, entendeu? Sim. Então, às vezes, as dores também é para você estar se movimentando. A traição de Judas. Fica até o corte para salvar e para cortar depois. Biblicamente falando, quando você vai entender o contexto de Jesus ali, que ele tá para ser traído, né? Judas, eu entendo assim, entendi isso lá atrás. Quando a traição vem, qual era o lugar de Jesus? Desde que ele foi concebido, quando ele vem e se desvazia da sua glória, vem para a terra. Qual era o lugar dele? Isaías disse, haverá um que será colocado no madeiro. O lugar de Jesus era na cruz. Ponto final. Jesus tinha que ser morto. Sim. Ele tinha que passar por aquilo que ele passou. Isaías falou isso o tempo todo, Joel falou, todos os profetas falaram sobre que haveria um que seria colocado no madeiro, seria amaldiçoado na cruz. O lugar de Jesus era na cruz. Quando Judas aparece
para Jesus e dá o beijo nele, naquele momento que os guardas prendem ele, qual era o lugar de Jesus? Na cruz. Então, na verdade, Judas, isso serve para você entender se você foi traído, Judas, ele te leva para o lugar. Judas só colaborou pro lugar do propósito de Jesus. Acabou. Judas está empurrando Jesus para o lugar que era dele. E eu falo isso porque eu aprendi isso com a Bíblia. Sabe o que é? Judas revela o tempo. Judas ele revela quando que é. Quando Judas vem na tua vida, como você mesmo disse, a traição te leva para um outro lugar, o Judas só revela o tempo. Porque Jesus saberia que ia morrer no madeiro. O que Judas estabelece? É agora. É agora. Você vai ser julgado, condenado e vai ser colocado na cruz. Então Judas, na verdade, ele vem na sua vida para trazer para você o tempo que você tem que viver aquilo que Deus colocou. Na verdade, as pessoas falam, mas me traíram, me traíram, me traíram. Esse pastor, por exemplo, que foi traído, na verdade, o que aconteceu com ele pode ter sido assim, agora você vai ver um novo tempo em Deus. Cara, se tu for na igreja dele, agora, o povo que tá ali tá com o coração na igreja, a igreja tá fluindo, a igreja tá leve, tá suave, entendeu? Porque quem ficou com o coração ali. É de verdade. É de verdade. Então, e hoje, a estrutura que ele tem hoje, o amadurecimento que ele tem hoje, entendeu? Para a obra que o Senhor tem na vida dele, da igreja hoje, ele tá muito mais maduro, muito mais enraizado, tá entendendo? Para poder exercer o chamado. E a igreja tá crescendo. Sim. Tá crescendo. Tá fluindo, Tá né? fluindo. Tá entendendo? Então, assim, eu creio que a dor que ele sofreu, a traição que ele sofreu, levou ele o destino que Deus tinha para a vida dele. Exatamente. Entendeu? É o lugar, né? O A crescimento, você vê nitidamente isso. A traição revela quando? A Oi? traição, ela é o tempo. O relógio de Deus. É o kairos de Deus. Deus falando assim, ó, é hoje. Vai começar um novo tempo na tua vida. Mudou a estação. Dor estação. Só que é dor. Jesus estava indo para o lugar de dor. Tanto que a Bíblia vai dizer que quando Jesus está tá orando no Getsemane, ele fala, Senhor, se possível for, eu não quero viver isso, porque eu não quero ser destituído da tua presença. Eu não quero ficar longe do Senhor. Mas mesmo assim decidiu viver o propósito de Deus. Porque ele sabia que Mesmo o propósito não morreria ali. É. Que eu acho que a gente tem que entender isso em nós, e para você que está ouvindo a gente, que o propósito não termina na traição. O propósito termina também na dor. Ele não termina... A gente não tem um propósito nosso encerrado na nossa dor. A nossa dor, ela é um cumprimento de uma promessa. Às vezes é o início De um novo tempo. de um novo tempo, né? Exatamente. De um novo Jesus tempo. morre, vai ao inferno, é ressuscitado pelo Espírito Santo, vai aos céus, volta para a terra para cumprir os 40 dias, depois sobe aos céus de novo e agora glorificado, e hoje é um nome acima que um nome acima de todo o nome. Se ele não tivesse passado pelo que ele passou, ele não seria, hoje não teria o nome dele não seria só o nome mais importante da terra. E aí volta lá naquele assunto da renúncia que eu estava te falando. Mesmo que te doa, mesmo que tu machuque seu coração, mas você quer cumprir a vontade de Deus na sua vida. Sim. E assim foi com Jesus, mesmo que estivesse doendo ali, no momento de dor, Sim. mas ele nunca desceu da cruz. O lugar dele era aquele. E isso você vai trazer. João Batista, por exemplo. João Batista, quando ele vem para abrir o caminho, a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento, de confronto, de uma verdade muito dura, mas Deus estabeleceu ele para aquele tempo. O que acontece com João Batista? Perde a cabeça. Uhum. Sim. Por causa do evangelho. A vaidade de uma mulher, o que é? Eu quero a cabeça de João Batista. Sim. Foi lá e cortou a cabeça de João Batista. Isso é o quê? É dor, meu amigo. Ele veio para isso. Quando Jesus está anunciando que vai morrer, está ensinando sobre a oração do Pai Nosso, que ele vai morrer, Pedro não queria que ele morresse. Aí Jesus fala para ele, não, Pedro, é necessário. Para trás dele, Satanás, é necessário, eu vou ter que passar por isso. E muitas pessoas não estão vivendo o propósito de vida hoje porque não querem renunciar a algo. Uhum. Muitas pessoas não estão vivendo o chamado que Deus tem para a vida dele porque não está querendo renunciar a algo. Tá segurando, né? Está segurando. Né? Tem gente presa a um namoro, tem gente presa a um trabalho, Uma sociedade. uma sociedade, um conforto, interessada com a sua aparência do que propriamente a cura. E aí não se abre, porque o seu status, né? Ele fica mais interessado com o que vão falar, mais preocupado do que a aparência dele, com o título, do que se expor para ser curado. A pessoa não quer se expor hoje para ser viver curado. de fato esse De propósito, fato, né? abrir o seu coração, preciso ser curado para viver o propósito, né? Sim. Então, assim, Precisa passar por esse tempo, né? precisa passar por esse tempo, entendeu?
Entendeu? Porque, assim, toda vez que na Bíblia você vai ver Jesus chamando alguém para cumprir um propósito, todas as vezes, cara, isso é unânime, desde que ele começou a sua caminhada na Terra. Isso, na verdade, começa no Velho Testamento, com o próprio Deus chamando Abraão. Ele fala: Abraão, em Gênesis 12, Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua parentela, deixa todo mundo aí e vá para uma terra que eu te mostrarei. É como se ele saísse com um GPS de casa sem destino. É como se ele apertasse o GPS e Deus falasse assim: não vou falar para onde eu vou, filho, só sai. Primeiro você vai ter que fazer todo esse romper, deixar a tua casa, deixar a tua família, e você sai sem destino. Ele fala: vai que eu vou te mostrar no caminho. Ele está indo para um lugar que ele não sabe aonde é. Isso é renunciar. E quando você vai ver, desde o Velho Testamento até Davi, quando você vai ver os personagens da Bíblia que tiveram que romper com algo e renunciar a algo, até no Novo Testamento, desde os apóstolos até o último, que foi o apóstolo Paulo, você vai perceber. Você vai ver que para viver o propósito tem que haver renúncia. Sem renúncia não tem propósito. Sem renúncia não tem propósito. Não vai viver, meu amigo. Você vai... não, tem que ser o propósito, tem que ser do meu jeito, tem que se encaixar em mim. Tem que ser do meu jeitinho, eu tenho que fazer como eu quero. Deus vai falar assim: não vou fazer. Porque todos eles tiveram que renunciar. Não vai ser diferente com a gente. Se Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e é o mesmo eternamente, o mesmo modus operandi que Deus vai fazer, que fez lá em Moisés para libertar o povo do Egito, ele vai fazer com a gente, pô. Quando Jesus fala assim: toma a tua cruz e vai, é justamente essa renúncia. Qual que é a sua cruz? Exatamente. Não é que você vai lá ser crucificado, porque ele já foi por você. Mas ali você está renunciando. Sim. Né? E aí, o evangelho é renúncia. Quanta coisa eu não tive que renunciar para estar na posição que eu estou hoje, por exemplo. Né? Então, assim, a dor e a renúncia, ela te leva para o teu destino profético. Eu acredito muito nisso. Eu estou vivendo esse tempo hoje, né? Acabei de perder meu pai, acabamos de perder a moça que trabalha com a gente. E eu estava até na terapia agora com o Thiago, de manhã, antes de vir para cá, e ele falou assim para mim: Maurílio, escreve tudo que você está sentindo. Eu achei interessante ele falar isso. Ele falou assim: pega toda a tua dor. E ele me contou a história do C.S. Lewis, que é um escritor, um teólogo irlandês. E ele me contou como foi a história do C.S. Lewis com essa experiência. E da onde teve um livro que saiu dele, do que ele estava vivendo enlutado. Ele teve um de luto na família dele. E depois de ver isso, depois de mais velho, e ele falou: Maurílio, escreve a tua dor. É no meio da dor, cara. É no meio da dor que tem as mudanças de estação. Sim. É no meio da dor. E aí eu usei para ele uma analogia, eu falei: o parto é dessa forma. Sim. O parto é a maior vitória de uma mulher. Mas, meu irmão, se ela tiver um parto normal, meu amigo, tu já filmou alguns partos, já tirou foto de parto, o processo do parto é uma dor absurda. Mas depois que o filho nasce... Aí é uma alegria... E não tem mais dor, Emiliano. Não tem mais dor, né? A dor passa. Passa na hora e a alegria vem, né? Exatamente. Porque para ter essa alegria e para ter o cumprimento disso, você tem que gerar. A gestação dá trabalho. A mulher passa mal, a mulher vomita, a mulher enjoa, tem mulher que não consegue andar, tem gravidez de risco. É o processo, né? Então, assim, desde a palavra profética, né? Você recebe uma palavra profética, até o cumprimento da palavra, ele tem um meio, é um processo. E esse processo, ele é tanto espiritual quanto a palavra e o cumprimento dela. Sim. E qual é o desafio hoje do crente? É o amadurecimento, é você entender que esse processo, ele é muito espiritual. Ele faz parte, né, para que essa palavra se cumpra. Só que dentro desse processo tem a dor, tem a decepção, alegria, às vezes tem a alegria, não é só dor, tem o né? amadurecimento, tem a tua busca ali que você, né, vai continuar buscando, o posicionamento, você tem que viver um posicionamento. Sim. Se você tem uma palavra, você continua dentro daquele posicionamento. Né? Tem passos que você vai querer dar que você não vai poder dar, porque você ainda não tem uma palavra. E se Deus está quieto, então você também fica quieto. Não se move. Não se move. E é difícil, viu? E é difícil. Então, assim, esse processo, ele é tanto espiritual quanto a palavra e o cumprimento dela. Mas a gente, como crente, a gente precisa amadurecer nisso. De entender qual o tempo que você está vivendo. É igual ano passado. Ano passado eu falei: amor, não se preocupa, calma o teu coração, porque esse ano vai ser um ano de aprendizado. Então, como eu entendi que era um ano de aprendizado,
Pra que eu vou querer ficar ansioso esperando colher alguma coisa? Eu entendi que não era um ano de colheita. Sim. É um ano de plantio, né? É um ano de plantio. Não, talvez a gente plantou no ano passado, esse ano é um ano de aprendizado, pode ser que ano que vem seja um ano de colheita. Ou no outro, entendeu? Sim. Então, assim, tu tem que identificar a estação que você está vivendo. Qual é a estação que você está vivendo? Sim. Tá entendendo? Então, assim, esse processo te faz amadurecer nisso. Sim. Para você trazer esse entendimento dessa estação que você está vivendo. Sim. Eu vejo que a caminhada, ela é o cumprimento do processo. Ela é o cumprimento do propósito. Faz parte do processo. A palavra dada e a palavra cumprida, a caminhada, ela é um cumprimento do propósito, pô. Isso aí. Porque ela que faz parte para aquilo acontecer. Tem de pessoas, a gente precisa entender que entre o dito e o acontecido, tudo que está acontecendo aqui faz parte disso tudo. A gente não pode separar isso. Então, mas aí qual que é o erro? A precipitação, a ansiedade, né? A falta de posicionamento. O povo saiu do deserto. Era para caminhar 40 dias, andar 40 anos. Mas por quê? Porque nesse processo, entre a palavra, né, e o cumprimento dela, eles não amadureceram. Não obedeceram. Não obedeceram. Sim. Tá entendendo? Então, assim... E não vai se cumprir sozinha, né, Emília? Não vai se cumprir sozinha. A gente tem que andar nisso, né? O teu propósito tem a ver com isso. Sim. O propósito de vida tem a ver com isso. E é por isso que a nossa busca tem que ser mais... Nesse decorrer, né? Nessa caminhada. A sua busca tem que ser intensa para você não dar passos que o Senhor não te autorizou a dar. Senão a ansiedade... Porque você recebe uma palavra. E a ansiedade vai fazer você dar passos que o Senhor não autorizou você dar. E aí é onde você começa a colocar mais distante o teu caminho. Você sai do caminho, né? A retardar né, esse processo todo, né, o cumprimento da palavra. Sim. A gente, para você entender o que a gente está falando é o seguinte. Deus te deu uma palavra, você vai ser empresário. Um exemplo. Você vai ser empresário na área de podcast. Estamos aqui no podcast, na área de podcast. Qual é o processo entre ser esse empresário e de onde você está? Mas o que você vai ter que fazer dentro do processo? Você tem que estudar, você tem que se especializar, você tem que correr atrás, você tem que fazer alianças, você tem que ter bom relacionamento com as pessoas. Você tem que ter todo um contexto que eu acho que as pessoas mistificam isso, Emiliano, e falam assim, Deus disse que eu vou ser pastor de uma igreja. O cara quer ficar todo dia, o cara não ama pessoas. O cara não lê a Bíblia, não faz um curso, não se prepara, não se qualifica. E a coisa mais importante, você não pratica isso dentro do teu ambiente familiar, pô. E eu vou te falar assim, meu testemunho próprio de vida. Eu recebi a palavra pastoral e ela se cumpriu depois de 20 e poucos anos. Recebi uma palavra que eu iria ser pastor. Mas... você sabe que você viveu uma vida toda e ver que você não queimou por Jesus? Você sabe que você viveu uma vida que você trabalhou na igreja, serviu, mas era aquele crente raso? Eu era crente, mas eu não estudava a Bíblia. Eu já tinha a palavra lá atrás que eu ia ser pastor. Sim. Eu orava, minhas orações eram aquelas orações depois do almoço. Eu era um homem de caráter. Sim. Porque eu tinha uma palavra enraizada no meu coração. Eu tinha uma palavra que ia ser pastor. Mas eu tenho... Lembra no início quando eu falei que depois de anos que eu fui entender o meu propósito, o meu chamado, eu já sabia lá atrás. Só não dou em direção a ele. Só que dessa palavra, até o cumprimento dela... Passou por muita coisa. Passou anos. Por quê? Porque eu não me posicionei antes. Se você receber essa palavra na Metodista, por exemplo, a Metodista não consagra ninguém se você não fizer o curso de teologia da Metodista. 4 anos, tem que estudar. Eu cheguei a fazer, eu parei no meio do caminho. E como que ela se cumpriria dentro daquele meio ali, vamos dizer assim, né? Que você tem uma hierarquia para obedecer. Sim. Você tem processo para fazer. Se você não fizer, você não vai viver aquilo que Deus tem para você, né? Sim, mas é porque, assim, eu funcionava na igreja, mas aquilo não ardia. Tá entendendo? Não queimava no teu coração. Não queimava. Né? E o tempo com Deus, sabe? O lugar secreto. Sabe que tu passa 20 e poucos anos ali
da palavra e o cumprimento dela e você não buscar aquilo, você achar que uma hora vai acontecer, é o que você acabou de falar, se você não estiver preparado... Não vai, meu amigo. Né, não vai. Não vai. Você vai morrer frustrado. Cada dia mais você vai estar adiando as promessas de Deus na sua vida. E tem isso, né? Eu sempre pregava assim, Deus... Eu pregava nas igrejas, muitas das vezes eu falava assim, o avião tem o tempo, tem a hora de voar. Chega no aeroporto, tá lá marcado a hora do teu voo, né? E aí eu falo assim, com o chamado também é assim. Ele tem tempo para voar. Vai ter a hora para voar. E aí eu fui fazer um trabalho no interior de São Paulo. Eu e um amigo tava lá. E aí de madrugada chegou no aeroporto eu e ele. Só tinha eu e ele para entrar no avião. E aí eles anteciparam o voo. Uma hora antes. Como só tava eu e ele, eu e ele já estava lá. Só faltava vocês dois? Só faltava nós dois e eles resolveram decolar antes do avião. E aí Deus falou comigo exatamente assim, que o avião tem tempo e hora para decolar. Mas se já tiver tudo pronto, ele pode decolar antes. E a verdade é essa. Sim. Se já tiver pronto, meu irmão, Deus pode antecipar o propósito de vida. Ele não vai antecipar, ele só vai cumprir aquilo a palavra que ele já deu lá atrás. Às vezes ele já quer gerar isso na tua vida há muito tempo, só que você não toma o posicionamento que ele quer que você tome, né? Sim. A gente ser intencional, né? Ser proposital naquilo que a gente está fazendo, né? Se você tem uma palavra, você tem que andar à altura dela. Vai andar à altura dela. Você vai ser um advogado. Vai estudar. Sim. Eu lembro que teve uma moça lá na Lagoinha, numa conferência que teve do Espírito Santo. Eu lembro disso. Que ela recebeu uma palavra novinha, tipo 19 anos, assim, estava começando a faculdade de Direito. E através de uma palavra profética, o pregador disse que ela seria uma juíza, né? Uma magistrada. E eu fiquei olhando assim pra ela e depois eu perguntei pra ela. Eu falei, você tem... Ela falou assim, é meu sonho. Ela falou, mas sabe que você tem que estudar muito, né? Ela ficou me olhando assim. Aí eu falei, sabe que o cumprimento dessa palavra não depende de Deus mais. Sim. Aí ela ficou me olhando assim. Aí eu vi que o olhar dela ficou um vazio, sabe? Quando a pessoa te olha assim, tipo, como assim? Eu falei, você que vai ter que andar na direção disso. Deus não vai te dar a revelação da prova de magistratura. Você tem que estudar 3 anos, minha filha. Deus não vai te dar a revelação. Vai botar a mão na tua cabeça, vai vir uma revelação, um download da matéria e você vai passar na prova. Não, você vai ter que estudar. Você vai ter que se dedicar. O que eu acho que falta isso pra gente hoje é, se eu sei, eu vou em direção A. Se você sabe que é ali, você sabe que teu lugar é ali. Estuda, se qualifica, se capacita. Mili, pra gente caminhar pro fim, senão os meninos vão me bater. O que você quer deixar, Mili, de legado pro teu povo, para quem você tocar, para que Deus... O que queima no teu coração o dia que a sua história for contada por alguém, por outra pessoa? O que você quer deixar nas pessoas? Qual é o legado que o Emiliano tem vontade de deixar nas pessoas que ele tocar? Eu quero que as pessoas lembrem de mim como um homem que cumpriu o chamado de Deus. Um homem que deixou uma história, um legado, de um homem que foi apaixonado por ele. E eu queria deixar uma palavra para você que está assistindo também, que não espere, sabe? Não espere passar anos para você identificar que você não cumpriu o chamado e o propósito de Deus, que vai ser muito frustrante na sua vida. E uma dica que eu te dou é, comece a queimar por Jesus. Comece a buscar por Ele. Busque intensamente, sabe? Começa a gastar tempo com Ele. Uma vez eu entrei tanto em arrependimento que eu só orava a Deus e falava assim, Deus, eu quero devolver a Ti todo o tempo que eu gastei, que não era seu. E que toque no teu coração, que você devolva a Ele o tempo que você gastou, o tempo que era dele. E você gastou com coisas que não tinha propósito de vida para tua vida. Né? Então, assim, eu queria deixar esse legado. Sim. Não espere para amanhã, para você buscar o que Deus tem para tua vida hoje. Para não ficar tarde, né? Para não ficar tarde.
E não há nada mais frustrante que uma pessoa que chegar com 70, 80 anos de vida e ver que não cumpriu o propósito de vida. Sim. Essa mensagem para você que está ouvindo a gente. Uma mensagem forte, uma mensagem que faz a gente refletir de fato, de verdade. Se você ainda não sabe qual é o teu propósito, busque-o. E a Bíblia é clara. Busque-o enquanto ainda se pode achar. Haverá um tempo que a gente não vai conseguir mais orar e Deus nos responder. Porque a sua igreja vai ser arrebatada, a sua igreja vai ser removida da terra, o Espírito Santo não vai estar aqui mais para falar com a gente. E aí, meu amigo, é dor e ranger de dente, como a palavra diz, que você possa buscar o teu chamado, que esse episódio pode edificar a tua vida para você ir em direção ao teu chamado. A gente vai colocar aqui embaixo as redes sociais do Emiliano, se você quiser, do pastor Emiliano, se quiser falar com ele, procurar ele, conversar com ele, tanto ele quanto a esposa dele vai estar disponível para te atender, para trocar uma ideia com você. E como eu sempre falo, e sempre faço no podcast, todos os episódios, eu tenho isso no meu coração, eu amo ler, e vou dar um presente para ele, que é um clássico, né? Um clássico da literatura teológica, que é O Peregrino, de John Bunyan. É só o livro mais lido do mundo, depois da Bíblia. Esse livro é um presente da editora Agnus para o pastor Emiliano, que vai edificar a vida dele, a fé dele. Depois eu vou assinar, vou ler. Para a gente estar aqui, a editora Agnus aqui, ó, mais uma vez com a gente. E eu quero encerrar esse episódio que você fazendo uma reflexão. Que as suas dores, elas vão revelar o seu propósito. As dores, elas sempre vão apontar para onde você tem que ir. Toda a indignação que você tem, toda a dor que você carrega, seja empresarial, seja familiar, seja ministerial, seja dentro de uma igreja, ela vai direcionar e revelar e apontar para onde você tem que ir. Se você tem uma dor com empresa, se você tem uma dor com alguma coisa na sua vida, foque nela e entenda o seguinte: conheça sobre ela e se potencialize sobre ela, e pode ter certeza que Deus nunca vai usar você aonde você nunca viveu ou não passou. Amém? Esse é o episódio. À Frente Podcast. Que Deus te abençoe. Tamo junto.